Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, seu domingo. Maravilhoso domingo. Mais uma semana incrível que está começando. Sim, incrível, porque eu declaro que será incrível, ela será incrível. Seja feito conforme a sua fé. Eu creio. Ande por fé. O justo viverá pela fé. Então, acorde declarando que o seu dia será incrível e ele será em nome de Jesus, que a sua semana será poderosa e ela será em nome de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Dê as primícias a Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que você já ouviu isso. E eu estou sempre lembrando. Como está escrito, isso é bênção. É necessário repetir, porque todas as coisas ruins que entraram na nossa vida, elas entraram por repetição. Então, a gente tem que estar o tempo todo declarando a palavra, possuindo a palavra, meditando na palavra, como disse o Senhor, medita na palavra dia e noite. Não viva como o mundo vive. O mundo tem vivido cada vez mais longe de Deus. Você vê essa destruição, porque as pessoas tiram Deus cada vez mais. Elas não querem Deus em lugar nenhum. Elas querem viver a vida delas do jeito delas, sem Deus, porque elas não querem mudar. Elas não querem dar satisfações a ninguém, né? Não querem ter que prestar contas a ninguém, nem a Deus. Então, vamos dizer que Deus não existe. Vamos tirar Deus do caminho. Mas a gente sabe que Deus não vai desaparecer, que não tem como desaparecer com Deus, e todo mundo vai ter que prestar conta, sim. A lei da semeadura está aí. E o que você planta é o que você vai colher, ainda que a pessoa não acredite nisso, né? Mas a vida é como um bumerangue. Vai, mas volta. Aquilo que foi é a lei do retorno. Vai voltar. Então a gente precisa aprender definitivamente que não adianta fingir que não é verdade. Eu finjo que não é verdade, que não é bem assim. Eu posso fingir. Mas é verdade. Ninguém pode ir contra a verdade. Ninguém pode ir contra a verdade. A verdade está aí. A palavra de Deus é a verdade, ainda que a pessoa não creia, não queira crer, a palavra de Deus é a verdade. Então se aproxime de Deus. Não viva uma vida relaxada, distante do Senhor. Não viva a sua vida como se não tivesse amanhã. Busca Deus em primeiro lugar. Não viva uma vida morna. O morno é o que se engana. Para de se distrair. Para de tentar parecer com alguma coisa aí de fora, porque aí fora não tem nada que seja seguro. Construa sua casa na rocha. Coloca Deus na sua vida, no centro da sua família, no coraçãozinho dos seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar.
E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Ensina o menino. Honra a família. Honra o seu casamento. Honra. Não faça igual todo mundo está fazendo. Não dá satisfação nenhuma. Acha que não vai ter que prestar contas a Deus jamais, mas a Bíblia diz que todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Está escrito assim. Por nossas palavras, por nossas obras, por nossas ações. Então, talvez você não esteja priorizando o Senhor. Talvez você não tenha priorizado a Ele. Muda isso. Busca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus no centro da sua vida. Não viva como todo mundo vive, porque isso vai te levar para um lugar de sofrimento. Prioriza Deus. Cria seus filhos no temor a Deus. Saia do meio das más conversações e más influências. Não siga conselho de ímpio, vai ler o Salmo 1. Não siga. Não tente imitar os pecadores. Não fique aí achando que é bonito se parecer com o mundo, com os mundanos, com quem não quer nada com Deus, porque não é não. Isso é pegar maldição para a vida. Se você parou, volta para a presença do Senhor. A gente sabe onde Deus nos plantou. E a gente precisa ficar onde nós fomos plantados. Sabe, eu vejo gente que foi plantada dentro do Ministério Mudança de Vida, que saiu. E agora, vamos contar de agora, mas eu vivo isso, todos os anos a gente vive alguma situação assim. Gente, depois de, vou dar um caso. Alguém que disse, eu fui plantada aqui. Eu fui plantada. Mas eu fiz escolhas ruins. Agora, depois de 24 anos, a pessoa retorna. E sabe o que ela testemunhou para o pastor que a recebeu? Que ela perdeu todos esses anos da vida dela. E ela disse para o pastor, ela ainda mostrou. Ela voltou, ela está sem os dentes da frente. Ela está com uma perereca quebrada, com uma prótese, né, que eles chamam de perereca, né, quebrada. Ela perdeu a audição de um dos ouvidos dela. Ela não está ouvindo de um dos ouvidos. A visão dela não está boa. Um filho sofreu um acidente, ficou com sequelas que ela tem que cuidar. É adulto, e ela tem que cuidar dos detalhes, assim como um bebê. Ela disse logo depois que ela saiu, que ela tinha conquistado, ela nunca tinha conseguido conquistar um carro zero, uma casa. O casamento dela vivia destruído, o marido parou de beber, foi liberto. Ela disse que ela foi tão tola que ela se chateou e tal, saiu, conseguiu tirar toda a família da igreja. Muito bem. O filho sofreu esse acidente. Eram pequenos ainda, né?
mas já participavam. Ela contou, até mostrou uma foto de uma apresentação que o filhinho participou, não sei se do Dia dos Pais, alguma coisa assim. O marido logo voltou a beber, depois que saiu da igreja. E depois arrumou uma amante, foi embora. O filho sofreu esse acidente. A filha, que era mais nova, começou a se prostituir logo na adolescência. Ela tem, além desse filho, 2 netos que ela cria, fruto de prostituição dessa filha. Ela disse que, assim, bom, carro, casa, tudo isso ela perdeu. Ela mora no fundo de uma irmã dela, de favor, e ela só chorava. E disse assim, que o desespero dela é tão grande, que ela falou, ela usou essa expressão, a bispa fala, que eu assisto a bispa, e em vez de eu deveria ter voltado antes, mas quantas vezes eu ouvi a bispa falar que o buraco é tão fundo que parece que a gente não vai sair, mas não é que não vai sair, é que a gente não para de cavar. E ela disse, bem que a bispa fala que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, assim, ela disse ainda, eu quero ainda ter oportunidade, ela usou essa expressão, de uma hora, quando a minha vida estiver mudada, ela disse, porque eu acredito que agora Deus pode fazer algo por mim, mudar a minha vida. Eu quero testemunhar e falar para as pessoas, não fiquem longe de Deus. Não saiam do lugar que vocês foram plantados. A gente precisa ouvir a Deus. Ele disse que em lágrimas, ela disse isso muito, a gente precisa ouvir a Deus. O coração duro, a rebeldia, o orgulho, destroem com a vida da gente. E é verdade. Quantas vezes eu vejo gente perdendo a vida, porque está cheio de sentimentos, sabe? Vive uma vida sem temor, sem responsabilidade, não param. Quantas pessoas que estão com a vida destruída e não param para ouvir a Deus? Estão desviadas, estão aí pulando de galho em galho e sabem onde devem estar. Sabe, outro dia nós recebemos alguém que foi de uma determinada denominação e depois entendeu que o Senhor tinha tirado ela de lá. Ela disse que ela ouviu claramente, porque a vida dela não andava. E que esse era o lugar que ele estava plantando ela. E ela viveu curas que ela nunca tinha vivido, libertações que ela não tinha, assim, que ela já tinha perdido a esperança. Ela tinha perdido a esperança. De tantos problemas. E ela chegou bem nos 52 dias e ela disse que não ficou uma área da vida dela sem mudar. Aí deu um tempo, ela voltou para o lugar com a história de que era mais perto, que não sei o quê, e que o Senhor tinha tirado ela. E aí ela voltou depois, por quê? Porque deu um tempo, aquelas problemáticas todas voltaram. Aquela ferida que não fechava, voltou. E aí ela buscando a palavra, o Senhor falou que ela estava no lugar errado. Que o Senhor já tinha tirado ela de lá e plantado ela aqui. Então assim,
A gente tem que ouvir a Deus. A vida está passando. E se nada mudar, nada mudará. Essa mulher que voltou depois de 24 anos, ela disse isso. Eu ouço a bispa falar isso a vida inteira. Se nada mudar, nada mudará. Pois a gente acredita na mentira de que uma hora vai mudar. Sem que a gente tenha que mudar, sem que a gente tenha que obedecer. E não vai. Ouça Deus. O que o Senhor está falando com você? Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? O Senhor viu o que estava acontecendo. Viu o tamanho da distração, do roubo. E alertou. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Quer dizer, cuidado com o que vocês andam ouvindo. Quem vocês andam ouvindo. Vocês estão se dividindo e estão desprezando os milagres. Cuidado! Quantas vezes eu vejo isso? Tem gente que ouve tudo, dá atenção para tudo, não retém nada. Está deixando um fermento tomar conta da vida. E está sendo roubada. E aí, como eles tinham levado um pão só, o Senhor fala sobre o fermento, alertando que aquilo que estava acontecendo era fruto da distração. Então, cuidado, vocês estão ouvindo religiosos, vocês estão ouvindo esse sistema político podre, quer dizer, vocês estão ouvindo o que vocês não devem. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí eles começam a discutir, ué, é porque a gente não trouxe pão? É porque a gente não trouxe pão? E aí o Senhor começa a fazer perguntas. Espera aí, vocês não entendem, vocês não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? O coração de vocês está endurecido? Eu estou falando que vocês estão jogando fora os milagres. Vocês desprezaram os milagres. Cadê os 12 cestos de pães? Cadê os 7 cestos de pães? Vocês jogaram fora? Estou traduzindo para vocês. Vocês jogaram fora? Por que vocês desprezaram? Por que vocês abandonaram? Por que vocês desprezaram? Porque vocês não estão focados na coisa certa, vocês não estão valorizando. Vocês estão distraídos, vocês estão dando ouvidos para quem vocês não devem. Cadê? Eles levaram um pão só. Abandonaram os 12 cestos da primeira multiplicação e os 7 da segunda. Simplesmente abandonaram, jogaram fora. E quantas pessoas que têm vivido desse jeito? O Senhor fez tanta
coisa, tantos milagres Ele operou na vida da pessoa. Ela já abandonou tudo, já esqueceu tudo. Ela já jogou os cestos de milagres dela. Ela deixou lá. Porque ela está distraída, ela está ouvindo o que ela não deve, quem ela não deve, está se envolvendo com coisas que ela não deve. E não está valorizando o que ela deve valorizar, não está honrando o que ela deve honrar. Está desprezando tudo que o Senhor já fez. Já esqueceu o que o Senhor já fez. Já abandonou o que o Senhor já fez. Por quê? Porque não tem importância? Quantas pessoas que não têm dado importância aos seus cestos de milagres, os 12 cestos de pães, os 7 cestos de pães, e pão fala da palavra. Quanta palavra você já recebeu? Quantas palavras poderosas, quantas promessas que você recebeu? E talvez você já deixou tudo para trás. Você já ignorou. Quantas vezes Deus falou com você e você jogou fora? Quantas vezes o Senhor mandou a palavra, mas você não ficou com a palavra que Ele deu a você? Ao invés de você recolher os cestos e carregar com você de pães, de milagres, você foi dar ouvidos para o fermento dos fariseus, de Herodes. Você foi se distrair com bobagens. Quanta palavra, quantas promessas Deus já te fez e você deixou tudo. Quantos milagres Deus já operou na sua vida e você deixou no caminho. Para. Deus está falando com você. Até quando você não vai entender as coisas espirituais? Talvez até brincar com as coisas espirituais. Ser um relaxado, um negligente com as coisas espirituais. Até quando você não vai entender, não vai compreender? Vai ser uma pessoa rasa, morna. Vai falar o que qualquer um está falando. Vai ser Maria, vai com as outras, não sei. Até quando você vai ser uma pessoa que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve? Até quando você vai deixar seu coração endurecido? Até quando você vai viver assim? Abandonando as palavras que o Senhor já te deu, os milagres. Até quando? E ele termina com a pergunta. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem? E eu creio que é isso que o Espírito Santo está perguntando. Aliás, várias perguntas, né? Você ainda não entende? Que as suas escolhas não têm agradado a Deus? Que talvez o lugar que você está, o que você vem fazendo, as coisas que você deixou para trás, talvez você, como eles, tenha se envolvido com aquilo que você não deve se envolver, está onde você não deve estar, e abandonou o que você nunca deveria ter abandonado. As palavras que o Senhor deu a você, os milagres que Ele já fez na sua vida. Mas se você está aí, é um portal. É Ele te chamando para mudar isso. Você não tem ontem, você não tem amanhã, mas você tem hoje. E se hoje, a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor ama você. E está te chamando. Recomeça. Vá em busca dos seus cestos de milagres. Das palavras que você abandonou, dos milagres que você deixou aí para trás. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. Pessoas amadas, queridas, que o Senhor está chamando. Está muito claro, o Senhor está chamando.
está despertando, está deixando claro, chega de viver com o coração endurecido, de ser aquele que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que não entende, que não compreende, que não tem discernimento, que não é guiado pelo Espírito. Chega de ser guiado por emoções, por opiniões. Chega de decidir a vida pelo momento que está vivendo. Chegou a hora de você se levantar e ir em busca dos cestos de pães que você abandonou, que você jogou fora, das palavras que você deixou e ignorou, dos milagres que você simplesmente esqueceu em algum lugar. Chega. Chega. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando, meu Pai, para uma mudança hoje. O Senhor está chamando pessoas que pararam, pessoas que tomaram um rumo errado. O Senhor está sacudindo através da sua palavra e dizendo: chega, chega. Você vai viver como alguém que não entende, como cego, como surdo, com coração duro, deixando o que é importante pelo caminho. O que realmente é importante, você vai pegar o fermento dos fariseus e de Herodes e vai largar os cestos de milagres no caminho. Você vai viver como esses estavam vivendo? Senhor, coloca temor. E que essa palavra tome os corações, cale fundo. E que possa desvendar, Senhor, clarear. É o que eu peço. Tira o agravo dos ouvidos, tira as escamas. Senhor, tira essa cegueira, dá discernimento, dá visão. Faz uma grande obra aqui hoje. Que um povo renovado, temente, esteja se levantando e se posicionando da maneira certa, que é no lugar da obediência. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de uma transformação hoje, de uma volta. Senhor, eu tomo posse de um quebrantamento, que os corações sejam quebrantados e se humilhem e se curvem diante do Senhor, que o arrependimento aconteça, que mudanças radicais aconteçam nos corações, nas famílias, para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da abundância, da prosperidade, essa unção de conquista, essa unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha inundado os corações, que o temor do Senhor já tenha tomado conta de cada um. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, e que a graça do Senhor cubra cada pessoa, para que essa pessoa hoje faça aquilo que ela sabe que ela deve fazer. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos, onde eu vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus, isso em todos os nossos templos, e será um trabalho maravilhoso. Aproveite esse dia, esse portal aberto. Se você nunca veio, venha. Se você parou, volta. Se você sabe que foi plantado aqui, hoje é o dia. Retorna, se firma. Deus está chamando por você. E nós vamos ficar muito felizes em ver você, de encontrar você com a sua família. Conta com a gente sempre. Porque, como eu sempre digo, gosto de repetir sem parar, é um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.